Boa noite. A graça e a paz, Senhor, esteja em cada coração. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Deixa eu pôr uma água aqui que ainda meio seco. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 17. João 3,17. Obrigado, Brunão. Compartilhar com você aqui essa palavra. E logo em seguida vamos estar participando da ceia do Senhor. João 3. Vamos ler o 16 e o 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou algumas traduções vão estar para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, de estarmos aqui diante da Tua palavra essa que tem o poder de mudar, transformar as nossas vidas. Então, Pai, através do Teu Espírito agora, o Espírito da verdade, que venha nos trazer o entendimento e a revelação genuína de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, é um privilégio muito maravilhoso poder receber da Tua palavra nas nossas vidas. E nós te agradecemos por todos esses benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra aqui que nós vamos compartilhar aqui nessa noite, creio que esse texto conhecido aqui por todos, na onde que ele se dá o início dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E seguindo no 17 fala, porque Deus enviou Jesus, enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, que condenasse o mundo, mas para que salvasse quem está nele. Então, algo que eu sempre gosto de dizer, irmãos, e é uma verdade, isso nós vivemos quando nós damos o lugar à palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é que tudo aquilo que está aqui contido na palavra de Deus é uma verdade, é uma realidade. E tudo aquilo que o Senhor fala aqui na palavra dele, que ele deixou aqui citado para mim e para você, é algo que ela se cumpre na nossa vida. É algo que verdadeiramente tem fatos verídicos de que não foi apenas um conto, mas sim uma realidade de que Jesus verdadeiramente, ele veio para não condenar as pessoas do mundo, mas para salvar aqueles que aqui estão. Então nós temos aqui a certeza, a convicção, quando nós nos deparamos com um texto desse aqui dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi por mim e foi por você, que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como eu disse, desde o início, desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A intenção de Deus foi sempre que o homem vivesse uma vida boa, vivesse uma vida tranquila e uma vida de intimidade com o seu Criador. Prova essa que todos os dias, na viração do dia, como está escrito em Gênesis, o Senhor visitava Adão e Eva. Então ali o Senhor sempre tinha ali o seu desejo, a intenção de se encontrar com os filhos. Mas aí nós conhecemos a história que passado um tempo Adão e Eva acabaram pecando, acabaram caindo. E logo depois veio-se Noé, foi até citado aqui, que durante um tempo andando na terra, a terra estava tão complicada, estava tão difícil a situação, que Deus disse a um ponto que ele havia se arrependido de ter criado o homem. Mas aí, em meio àquela turbulência, em meio àquele lugar totalmente perdido, havia ali um homem que era reto, íntegro diante de Deus. E Deus ali dá uma direção para aquele homem, fala para ele construir uma arca. Fala para aquele homem fazer algo que iria salvar, porque o dilúvio viria. E aqui tivemos até uma pregação um tempo para trás, foi até a Natália que pregou. E dados diziam-se que Noé pregou aproximadamente 120 anos para aquelas pessoas, para que elas pudessem se arrepender. E eu tenho certeza que se aquelas pessoas eles se arrependessem, o Senhor não teria destruído aquele lugar.
não teria ali acabado tudo como acabou com o dilúvio. Mas aí nós continuamos diante aí, passado-se o tempo de Noé, aconteceu o que aconteceu, foi salvo ele e a sua família, porque eles acreditaram, creram no poder de Deus. E aí depois nós nos deparamos também com Moisés, ali o libertador do povo que estava debaixo de castigo, estava para ir diante de Faraó e pedir que libertasse o seu povo. E fala: libera o meu povo para que o meu povo possa ir prestar cultos a mim, para que o meu povo possa ir me adorar. Porque a palavra de Deus fala que o clamor daquele povo chegou até os ouvidos dele, que estavam sofrendo e sendo humilhados. Então ali Deus levanta Moisés, e todos nós conhecemos aqui a história. Conhecemos aqui quão dura foi aquela caminhada de Moisés e aquelas pessoas ali no deserto. As pessoas, elas não davam credibilidade às coisas de Deus. As pessoas, elas queriam uma hora, davam glória-se a Deus por causa do pão, por causa do alimento, mas depois ali viravam-se seu coração muito rápido para as outras coisas. Então ali nós conhecemos ali a trajetória que Deus tinha uma terra para aquelas pessoas. Mas infelizmente, por causa do povo, por causa das pessoas não deixarem Deus ali conduzirem as suas vidas, por causa das pessoas delas não receberem aquilo que Deus tinha, o caminho que Jesus, o caminho que Deus ali estava apontando para elas, muitos pereceram no meio do caminho. E aí continuamos mais à frente, vendo que várias vezes o Senhor, Ele dava a oportunidade para que não viesse a destruição. Deus sempre queria que o povo se conciliasse com Ele. E nós vemos tantas histórias aqui na palavra de Deus, tantos relatos de que Deus verdadeiramente Ele é amor, que Ele não tem a intenção de, como está aqui no texto, de nos destruir, de nos aniquilar, mas Ele quer que nós venhamos entender que Ele nos ama incondicionalmente, como está aqui escrito no texto. Então nós vemos aqui várias palavras aqui que nós compartilhamos um pouco, e tem tantas outras que eu poderia ficar aqui durante praticamente a noite toda falando dessa prova genuína de que Jesus nos ama e que a intenção dele não é nos destruir. E aqui nós chegamos aqui nesse texto. Jesus, ele foi enviado. Jesus, ele veio, o sacrifício perfeito, a salvação genuína que outra hora era posta em cima de animais, lançavam-se os pecados em cima dos animais e colocavam eles ali para morrer no deserto, levando, simbolizando os pecados. Mas viria aquele que faria o sacrifício perfeito, genuíno, que nos daria o direito à salvação, e o seu nome é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele vem com uma proposta. Jesus, ele vem desde o início anunciando o reino dos céus. Jesus, ele vem anunciando o reino de Deus, não mais um reino terreno, não mais uma terra que estava se perdendo, uma terra que estava corrompida, mas apresentando o reino dos céus e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Então aqui nós começamos a ver a trajetória de Jesus desde o início. Por onde ele passava, ele tocava, transformava, mudava a vida de todos aqueles que abriam o seu coração. Por onde Jesus passou, houve milagres, houve transformação, houve mudança de vida e de atitudes. E aqui agora nós chegamos nesse texto, no versículo 17, que fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar, não para condenar, mas para salvar. E nós nos deparamos com várias passagens na Bíblia, na onde Jesus, ele mostra verdadeiramente que ele veio para isso. E como eu disse, tudo aquilo que está aqui na palavra, Jesus, ele fala e ele cumpre. Então aqui nós temos vários exemplos, eu peguei alguns aqui. E o primeiro deles está em João 8, que fala da mulher adúltera. Fala assim que uma mulher foi pega no ato pecaminoso, estava adulterando. E fala que as pessoas pegaram aquela mulher, levaram até Jesus, lançaram diante dele e disseram o seguinte: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, essa mulher foi pega no pecado, e as leis de Moisés nos dizem, nos dá total liberdade para que se comete tais coisas de serem apedrejadas. Ela pecou, ela errou. E a palavra fala assim que Jesus, levantando-se, fala assim:
qual dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus, seguindo no livro de João 8, depois você lê lá, fala que do maior ao menor, ou do mais velho ao mais novo, foi se retirando um de cada vez, sobrando-se a mulher e Jesus. E Jesus, olhando para ela, disse assim: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que te condenam? E Jesus disse para ela: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus tinha ali todo o direito de condenar aquela mulher? Sim, ele não tinha pecado, e ele poderia ser o primeiro a dar pedrada na mulher. Mas aí entraria em contradição o texto que está dizendo que ele veio não para condenar o mundo, em si para salvar. Então aqui Jesus já mostra aqui o seu primeiro ato, aqui neste texto, tantos outros que tem, esse que eu separei aqui. E vai falar com aquela mulher: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus, irmãos, ele nos ama. Jesus, ele não veio para nos condenar. E se você for continuar lendo aqui, João 3, do 18 em diante, fala que nós temos que crer no Filho de Deus, para que nós não possamos ser condenados, porque aquele que não crê já está condenado. Então, irmãos, se nós não acreditamos na palavra de Deus, se nós não cremos nesse poder que o Filho de Deus tem para nos salvar, nós já estamos condenados. Então aqui aquela mulher viveu naquele dia, eu creio, algo que mudou toda a história, toda a vida daquela mulher, que ela ouviu dizendo: olha, nem tão pouco eu que posso te condenar, te condeno, vá e não peques mais. Nós continuamos seguindo aqui também outro exemplo que nós temos, é que está em Lucas 19, de um homem por nome de Zaqueu, que fala que era um cobrador de impostos, e ele não tinha uma boa fama no lugar onde que ele morava. Mas aquele homem ali, ao ouvir falar de Jesus, ele se interessou, e a palavra fala que ele subiu em cima de uma figueira brava, e fala assim que aquele homem ali conseguiu chamar a atenção de Jesus, e Jesus falou com ele: Zaqueu, desce daí, que me convém pousar na sua casa. E ali no texto aqui nós vamos ver que as pessoas ficam indagando, ficam questionando o porquê de Jesus entrar dentro da casa daquele homem, que era um cobrador de impostos, aquele homem que roubava, aquele homem que usurpava. E ali fala que Jesus estava dentro da casa daquele homem, mesmo Jesus sabendo quem Zaqueu era, mesmo Jesus sabendo o que ele fazia. Em momento nenhum você vê Jesus falar assim: ô Zaqueu, você fica roubando do pessoal. Zaqueu, você fica usurpando do pessoal. Zaqueu, você faz isso. Não, mas a presença de Jesus naquele lugar, que ele permitiu que entrasse dentro da sua casa, o constrangeu de tal forma, que ele chegou em um determinado momento e disse: olha, eu vou devolver tudo aos pobres, e tudo aquilo que eu defraudei, eu ainda vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus vai se pronunciar e diz: verdadeiramente a salvação chegou até esta casa. Jesus não precisou ali condenar aquele homem com palavras. Jesus não precisou apontar o dedo na cara dele e dizer: Zaqueu, seu ladrão, resumindo. Jesus não precisou de fazer isso, não. E nós continuamos seguindo, irmãos. E tantos outros aqui que tem destacados. Mas o que eu quero te dizer nessa noite: Jesus, ele te ama. Jesus, ele não tem a intenção de te condenar. Jesus, irmãos, ele não tem a intenção de apontar o dedo no seu rosto e ficar jogando na sua cara os erros e as falhas que nós temos, e muito menos eu posso fazer isso. Como Jesus disse para aquela mulher: nem tão pouco eu te condeno. E a mesma coisa, irmão, quem somos nós no dia de hoje, ou na nossa vida, para poder condenar alguém? Para poder apontar o dedo na cara de alguém e dizer: olha, seu pecador, olha, você está fazendo isso, olha, você está cometendo isso. Quem somos nós para fazer isso? Todos nós carecemos e dependemos da glória de Deus sobre a nossa vida, para nos mudar e nos transformar. Então, irmãos, o que nós devemos entender, e às vezes nós ainda vemos pessoas falando: Deus está castigando a nação, Deus está moendo a nação. Meu irmão, por esse texto nós já podemos entender: a intenção de Deus não é te destruir, não é te aniquilar, mas é que você entenda que Ele veio porque Ele te ama. E da mesma forma que Jesus,
Ele veio na vida daquela mulher pecadora, humilhada diante das pessoas. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite falando para mim e para você: filho, nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais, porque a salvação é para você. Mas é isso que nós precisamos entender, irmãos. A salvação, ela foi conquistada. A salvação é para você. A salvação, ela é para mim. Mas nós devemos entender que a salvação é algo que nós temos verdadeiramente que cultivar. É algo verdadeiramente que nós temos que nos posicionar. Jesus disse para aquela mulher: vai e continua do jeito que você está. Não. Aquele pecado levaria aquela mulher à morte. O salário do pecado é a morte. O pecado daquela mulher a levaria para a morte, mas Jesus veio e a livrou. Então, irmão, nós temos que estar com Jesus, como está escrito aqui. Nós temos que crer. Nós temos que amar a luz e não as trevas, porque infelizmente muitos têm amado as trevas e não a luz. João 3,20 fala: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam erguidas as suas obras ou mostradas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feitas em Deus. Irmãos, não tenha dúvida que Jesus te ama. Não tenha dúvida de que Jesus quer que você faça parte da mesa e do banquete. Quantas pessoas têm vivido debaixo de julgo, de acusação, de condenação? O diabo, sim, ele vem e fica nos apontando, nos condenando. Mas como diz o apóstolo Paulo, deixou bem escrito. E quem que estava falando foi quem que um dia teve um encontro genuíno com Jesus. Sabe por quê? Se você não conhece a história de Paulo, que o autor era Saulo, ele era um camarada que perseguia os crentes, cortava os crentes tudo no couro. Era um camarada que não queria saber da luz. Era um cara que fazia as coisas maus, que aborrecia a Deus. Mas aí até que um dia Jesus tocou a vida dele. E aquele homem teve um encontro com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Então quando chega aqui em Romanos 8:1, que ele fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Ele está lembrando lá atrás, quando ele humilhava, quando ele batia, quando ele matava os cristãos, até o dia que ele teve um encontro com Jesus. E às vezes as pessoas podiam acusar, às vezes ele podia chegar nos lugares e falar: você vim pregar a palavra de Deus, Paulo? Você descia o pau neles. E dentro dele ele sabia: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um dia eu fui, mas hoje eu não sou mais. É a mesma coisa aquele que outrora era viciado, hoje não é mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais, porque Jesus veio e mudou a sua vida. Aleluia! É esse que é o poder de Deus na minha vida e na sua vida. É com amor incondicional que Ele veio, e nessa noite Ele está tocando a minha vida e a sua vida. Esse é o poder de Jesus. Não é um Jesus que quer aniquilar, que quer destruir, que quer moer. Não, é um Jesus de amor, de graça, de perdão. É isso que Jesus faz, sempre fez. Ele estava com aqueles que eram rejeitados, com aqueles que eram humilhados, aqueles que achavam que sabiam demais, achavam-se bom demais. Eles desprezavam Jesus, mas aquele que entendia qual o propósito, eles recebiam e tinham suas vidas mudadas. Então por isso, irmãos, nessa noite está aqui mais uma prova de que Deus veio não para condenar, e sim para salvar. Porque Ele deixou para mim e para você algo para nós fazermos todas as vezes em memória dEle, porque Ele virá nos buscar. Chegará um dia que não será os diáconos que vão nos servir a ceia. Chegará um dia que não vai ser aqui, mas vai ser lá na eternidade com o Senhor na glória. Então o Senhor deixou para a gente, deixou para nós, mais uma vez dizendo: comam do meu corpo e bebam no meu sangue, que vocês têm parte comigo. Está lá em João 6, eu não lembro o versículo. Eu sou o pão vivo que desceu
do céu. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. E é o que nós precisamos entender, e nós já vamos nos preparar para a ceia. Aqui não é um lugar de condenação, não é um lugar de acusação. A ceia não é para você sair correndo, não é para mim sair correndo, ai meu Deus. Mas é uma noite da gente se arrepender daquilo que a gente tem feito que não tem agradado o coração de Deus, que nos ama tanto. É noite da gente tirar aí sim um tempo e pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, que Deus sabe de todas elas. Mas como eu li aqui, falei com vocês aqui, com os irmãos, em alguns versículos, Jesus não precisou de falar com Zaqueu que ele roubava. Jesus não precisou de jogar na cara daquela mulher que ela era uma prostituta. Jesus não precisou de ficar falando com Paulo que ele agredia os cristãos. É o Espírito de Deus que vai te revelar aquilo que você precisa alinhar na sua vida. Não sou eu, pastor Washington. Sabe por quê? Porque eu sou falho, eu erro, eu careço e dependo da glória de Deus sobre a minha vida. Então, irmãos, olha, mais uma vez, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não quer destruir a sua família, a sua casa. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar a prostituta, o viciado, o alcoólatra, o ladrão, o bandido. Jesus veio para todos eles. Irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus hoje, aqui eu já concluo, no livro de Jonas, capítulo 4. Sabe, ali fala quando que Deus, depois de Deus ter falado com Jonas para ir pregar, levar a palavra lá na cidade de Nínive, porque o negócio lá também estava feio, estava perdido, estava chegando nas narinas do Senhor, não era cheiro suave de adoração não, estava chegando, era podridão, era pecado, era coisa ruim. E a palavra fala que Deus direcionou aquele homem para lá, e todos conhecem a história, que o peixe foi lá, engoliu o homem lá, levou o Jonas e lançou ele lá, e ele foi e pregou a palavra de Deus, com muita resistência, mas pregou. E a palavra de Deus fala que aquelas pessoas ouviram a palavra e se arrependeram. Mas aí tem um porém. Fala que Jonas ficou bravo demais, ficou invocado, porque Deus tinha falado que ia destruir aquele lugar. Mas depois as pessoas se arrependerem, Deus não destruiu mais aquele lugar, e Jonas fica irado. E ali tem algo interessante que acontece, que fala que Deus faz crescer uma planta, e ali aquela planta dava sombra para Jonas. Mas em determinado tempo o sol ali acabou queimando aquela planta, e acabou a sombrinha dele, e os bichos foram lá e comeu a planta. E fala que ele ficou bravo, e por causa que o sol estava queimando ele, que ele chegou a pedir a morte. Agora você imagina como que estava o sol naquele lugar. Fala que ele chegou a pedir a morte. Aí Deus vem e fala com ele: olha, você está chateado, você está bravo, você está invocado por causa dessa planta, dessa semente, você está preocupado por causa dessa árvore que morreu e o sol veio e te queimou. Você está preocupado? Aí ele vai e começa a dar uma em Jonas. Fala: agora você imagina o meu povo, você acha que eu vou destruir eles? E detalhe, tá? E ele ainda frisa que não sabe nem o que faz a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aquelas pessoas pecavam, pastor Baita. Aquelas pessoas estavam daquele jeito, sabe por quê? Elas ainda não tinham recebido alguma outra direção. O que dá a entender que muito claro é isso. E às vezes a gente fica assim: tem que mandar descer fogo para queimar, tem que queimar essas passeatas, tem que queimar isso aí, aquilo outro. E às vezes quem foi lá pregar, quem foi lá levar a palavra de salvação para que eles se convertessem daquele caminho, e outra, o cheiro que outra hora era fedorento, começou a chegar um cheiro suave às narinas do Senhor, e ele recebeu prova essa que ele não destruiu aquele lugar. Então, irmãos, tem muitas pessoas aí que precisam ainda ouvir a palavra de Deus. Não é chegar lá com julgamento igual Jonas queria, não. Creio que ele já pensou assim, já preparou, falou: vou chegar aqui falando: povo de Nínive, o meu Deus vai queimar esse lugar todo, vai destruir todo mundo, vai aniquilar com tudo. Eu creio que ele pensava assim. Às vezes a gente pensa assim, né? Aí eu já vou chegar com os dois pés, já vou chegar e já vou sapecar. Mas, irmãos, quem manda é Deus. E se eu não fizer,
Ele vai levantar outro para fazer do jeito que tem que ser. Então, irmãos, olha, chega de julgamento demais. A gente já vê a sociedade debaixo de muito julgamento. Não vamos ser essa massa opressora, esse rolo compressor, não. Vamos trazer a verdade. Aqui, ó, tem que estar pautado na palavra de Deus. Eu não estou falando para deixar as pessoas viver a reviria, não. Jesus deixou bem claro várias vezes: vai, não peques mais, irmão. A salvação é para você, mas muda de vida, muda de caminho. Senão, verdadeiramente o negócio do seu lado não vai ficar bom. A verdade é essa. A gente tem que se arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltar para o Senhor. Então, irmãos, receba nessa noite essa palavra na sua vida, na minha vida. Essa palavra falou muito comigo. Sabe, irmãos, é um negócio, sabe? Hoje a gente vê as pessoas falar demais. Falar demais. Jesus, eu falo isso aqui, sabe, irmãos? Aonde que está escrito aqui na Bíblia que Jesus chega para alguém e fala assim: eu te amo? Alguém já encontrou? Não precisava nem de falar, né? As atitudes dele falavam em todo o tempo que verdadeiramente Ele nos ama. A gente tem que parar de falar um pouco mais, sabe? Deixa a atitude mostrar. Deixa a atitude de Cristo. Então, irmãos, Jesus, Ele quer te mostrar aqui, através, não é só de falar com você que Ele te ama, sabe? Mas é no seu íntimo você receber o amor de Cristo. Esse amor que muda, que transforma, que nos convence do erro. Não sou eu, como eu disse, e nem tenho esse poder para isso. Que nessa noite, irmãos, nós já vamos nos preparar aqui para a ceia. Os diáconos, os pastores já podem se preparar aí. Nós já vamos passar para a ceia, mas que você aí nessa hora, curve sua cabeça e tire aí, invista aí um tempo em oração ao Senhor.